Saudações atleticanas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar os 10 maiores jogadores que fizeram história com a camisa alvinegra. Antes de eu entrar na minha lista de top 10, te convido para se inscrever no canal. Caso você seja novo por aqui, já aproveita e nos ajude dando aquela força clicando no like e ativando as notificações, clicando no sininho, para ser notificado no momento que postamos notícias aqui. Eu vou te explicar tudo, passo a passo, o que você precisa para começar a ganhar dinheiro na internet rápido. Eu vou dar essa aula de graça para poder mostrar para o maior número de pessoas o potencial que esse mercado tem. E com isso, esse mercado que eu atuo cresce cada vez mais, o que é bom para todo mundo. Para mim, isso é muito bom. Bom, para participar, basta clicar no botão aqui embaixo e escolher o melhor horário para você participar e estar ali comigo. Os top 10 maiores jogadores da história do Atlético Mineiro. O Galo é o maior clube de Minas Gerais e também do Brasil, com uma história imensa. Campeão do primeiro e último campeonato brasileiro oficialmente disputado com esse nome, em 1971, e também em 2021 foi o último título do Galo. O Atlético Mineiro possui uma história gigante, principalmente quando falamos de grandes jogadores. Naturalmente, assim como em qualquer outra equipe, determinar os tops 10 jogadores da história do clube é uma tarefa um pouco ingrata. Certamente vai ficar nomes de fora a lista ou simplesmente por questão pessoal. São muitos nomes, grandes times, períodos dominantes no estado e conquistas importantes na história do Atlético, o que dificulta essa escolha. Aqui, tentamos estabelecer o top 10 dos maiores jogadores da história do Galo, levando em conta critérios como a qualidade técnica, as conquistas, a importância do jogador para os títulos, longevidade e a idolatria. Bom, sem mais delongas, venha conferir o top 10 dos maiores jogadores do Atlético Mineiro de todos os tempos. Em 10º lugar, Leonardo Silva. Para começar nosso top 10, temos um jogador histórico para o Atlético Mineiro. Leonardo Fabiano da Silva e Silva, ou apenas Leonardo Silva, pode não ter sido um zagueiro de qualidade indiscutível, mas certamente foi um nome representativo do momento mais vencedor da história do clube. Leonardo Silva chegou ao Galo em 2011, já com 31 anos. Apesar da idade, ainda atuou em alto nível durante bastante tempo, permanecendo em Minas Gerais até 2019, quando se aposentou vestindo a camisa do Atlético. Durante esse período, foi zagueiro nominal de grandes conquistas, principalmente a Libertadores da América de 2013, maior título da história do clube, fazendo gols decisivos na última da competição. Além disso, conquistou 4 vezes o Campeonato Mineiro, 2012, 2013, 2015 e 2017, a Recopa Sul-Americana, 2014, e uma Copa do Brasil, 2014. No agregado, entrou em campo em 390 oportunidades vestindo a camisa alvinegra do clube mineiro e marcou 36 gols, número que o torna o maior zagueiro artilheiro da história do Atlético Mineiro. Marques em 9º lugar. Apesar de não ser muito vencedor, Marques certamente tem seu nome marcado na história do Atlético Mineiro. Revelado pelo Corinthians, o atacante chegou ao Galo em 1997 e foi, até 2002, o nome do clube nesse período. Depois, retornou em outras 2 oportunidades, em 2005 a 2006 e 2008 a 2010, encerrando sua carreira nesse último ano. Notado por uma grande qualidade técnica e inteligência dentro de campo, Marques participou de quase 400 partidas vestindo a camisa do clube e marcou mais de 100 gols. Durante o período que esteve em Belo Horizonte, Marques conquistou o Campeonato Mineiro, 1999, 2000 e 2010, e a Copa Comebol, 1997. Luizinho, em 8º lugar. Na 8ª colocação, temos mais um zagueiro da nossa lista, mas dessa vez com características distintas do nosso 10º lugar, craque de bola. Luiz Carlos Ferreira, também conhecido como Luizinho, é um dos zagueiros, tecnicamente, mais notáveis do futebol brasileiro em todos os tempos e, principalmente, da história do Atlético Mineiro. Sempre lembrado pela sua capacidade técnica, mesmo atuando como zagueiro, Luizinho chegou ao clube em 1978 e, por lá, permaneceu até 1989.
No total, atuou em 537 partidas vestindo a camisa do Galo, sendo o 3 graus jogador com mais atuações na história do clube. Durante esse período, conquistou incríveis 9 campeonatos mineiros, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,1985, 1986, 1988 e 1989. Além disso, ajudou a levar o clube ao vice do Campeonato Brasileiro de 1980. Suas atuações e sua grande capacidade técnica fizeram com que Luizinho fosse convocado para a Copa do Mundo de 1982, sendo o zagueiro titular de um dos maiores times da seleção brasileira e da história do futebol. João Leite em sétimo lugar. Primeiro goleiro da nossa lista, João Leite é, certamente, um dos maiores jogadores da história do Atlético Mineiro. João Leite fez parte do esquadrão imortal do Atlético Mineiro do último ano da década de 70 e da década de 80. Foi titular durante 14 anos em que vestiu a camisa do clube, de 1976 a 1988 e 1991 a 1992. Durante esse período, conquistou 11 títulos estaduais e foi o habitual do Campeonato Brasileiro em 2 oportunidades, em 1977 e 1980. No Galo, participou de 684 jogos vestindo a camisa alvinegra do Atlético Mineiro, sendo o jogador com mais atuações na história do clube. Dadá Maravilha, o peito de aço em sexto lugar. Dario José dos Santos, mais conhecido como Dadá Maravilha, é o segundo maior artilheiro da história do Atlético Mineiro, com 211 gols marcados. Sempre muito lembrado pela frase, não existe gol feio, feio é não fazer gol, Dadá Maravilha levou muito a sério esse lema durante a sua carreira. O atacante, que fez parte da conquista do tricampeonato da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 1970, também participou ativamente de importantes conquistas do clube mineiro. Em 1971, por exemplo, ocorreram os ataques do clube na conquista do único título do Campeonato Brasileiro da história do Galo, fazendo, justo, o gol decisivos na partida decisiva da competição. Além disso, conquistou também o Campeonato Mineiro em 2 oportunidades, em 1970 e 1978. Em quinto lugar, São Victor. Iniciando nosso top 5, temos mais um goleiro em nossa lista. Victor Leandro Bage, ou apenas Victor, é um dos goleiros mais vitoriosos da história do clube e, certamente, um dos melhores jogadores do Atlético Mineiro em todos os tempos. O goleiro, que era ídolo do Grêmio, chegou ao clube em 2012 e segue em Minas Gerais até os dias de hoje. Com a camisa do Atlético Mineiro, Victor foi o goleiro importante e um dos principais destaques da campanha que culminou no título da Libertadores da América em 2013, pegando pênaltis e bolas decisivas para a conquista. Além da Libertadores, que é o maior título da história do clube, Victor também teve participação importante na conquista da Copa do Brasil, 2014, Recopa Sul-Americana, 2014, e Campeonato Mineiro, 2012, 2015, 2017 e 2020. No agregado, Victor atuou em 418 jogos no Alvinegro Mineiro, sendo 10 graus jogador com mais atuações na história do clube. Éder Aleixo, em quarto lugar. É muito difícil falar de Atlético Mineiro e não lembrar de Éder Aleixo. Notável pelos seus grandes chutes e golaços marcados ao longo de sua carreira, apelidado de Canhão, Éder fatalmente é um dos grandes nomes do clube em todos os tempos, muitas vezes meio-campista, outras vezes ponta. Éder Aleixo tinha capacidade suficiente para se destacar em ambas as posições, e foi um dos grandes nomes do Brasil na Copa do Mundo de 1982. Para alcançar o posto de titular da seleção nesta competição, Éder Aleixo fez, primeiramente, muito sucesso no Galo. O jogador teve 3 passagens pelo clube e, certamente, a mais marcante foi a primeira, em que permaneceu no Atlético durante 5 anos, de 1980 até 1985. Nessa primeira passagem, conquistou 5 campeonatos mineiros, 1980, 1981, 1982,
1983 e 1985, e foi campeão do Campeão Brasileiro, 1980. Nas outras passagens, conquistou mais 2 títulos estaduais, 1989 e 1985. No agregado, entrou em campo em 368 jogos vestindo a camisa do clube e marcou 122 gols. Toninho Cerezo, em terceiro lugar. Antônio Carlos Cerezo, também conhecido como Toninho Cerezo, é um dos jogadores com mais identificação com o clube mineiro. O jogador começou e encerrou a carreira vestindo as cores preta e branca da camisa do Galo e foi, inegavelmente, um dos principais nomes do clube durante as décadas de 70 e 80. Volante de excelente capacidade técnica, raça e visão de jogo, Toninho Cerezo é outro nome que foi titular da lendária seleção brasileira de 1982. Esse mérito só foi alcançado graças ao seu beat no Atlético Mineiro, que foi bastante notável. Na passagem mais vitoriosa, de 1972 até 1983, Toninho Cerezo participou ativamente das conquistas do Campeonato Mineiro, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983, e dos indecentes campeonatos brasileiros, 1977 e 1980. No agregado, foram 400 partidas disputadas com a camisa do Atlético Mineiro, sendo o 11º jogador com mais atuações pelo clube em todos os clubes. O bruxo, Ronaldinho Gaúcho, está em segundo lugar. A escolha do nosso segundo lugar se dá por vários fatores. Indiscutivelmente, Ronaldinho Gaúcho é um dos jogadores mais memoráveis da história do futebol. Apesar disso, o craque chegou ao Atlético Mineiro já no fim da sua carreira, o que, na época, levantou uma série de dúvidas a respeito da sua contratação. Depois de uma passagem frustrante pelo Flamengo, em 2011 e 2012, o bruxo chegou ao clube em 2012 e, por lá, permaneceu até 2014. Apesar das dúvidas que pairavam sobre as condições de jogo do craque gaúcho, Ronaldinho demonstrou ativamente o que era capaz. Logo em seu segundo ano vestindo a camisa do Galo, Ronaldinho conduziu o time à conquista do Campeonato Mineiro, 2013, e, posteriormente, foi um dos nomes mais emblemáticos da conquista da tão sonhada Copa Libertadores da América, no mesmo ano. Apesar de ter ficado pouco tempo, Ronaldinho Gaúcho é sempre lembrado por transformar o Atlético novamente em um clube de destaque, sendo decisivos e o nome mais marcante da maior conquista da história do alvinegro mineiro. Em primeiro lugar, o Rei dos Reis, Reinaldo. No nosso primeiro lugar, temos, indiscutivelmente, o maior jogador da história do Atlético Mineiro. Possuidor de um inegável talento, José Reinaldo de Lima, ou apenas Reinaldo, marcou época vestindo a camisa do clube na década de 70 e 80, sendo o nome realmente do time que dominou o estado mineiro nesse período. Reinaldo chegou ao clube em 1973 e permaneceu em Belo Horizonte até 1985. Nesse período, conquistou o Campeonato Mineiro em 7 oportunidades, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983. Além disso, foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro com o clube em 1977 e 1980. Os títulos marcaram a carreira de Reinaldo no Galo, mas, além disso, o faro de artilheiro foi determinante para que ele se destacasse. O atacante é, até hoje, o maior artilheiro do Atlético Mineiro, com 255 gols marcados. Também está no top 10 dos jogadores com mais atuações, 7º lugar desse pódio com 475 jogos disputados. Formado nas categorias de base do Clube Mineiro, Reinaldo tem um recorde que até hoje nunca foi batido, melhor média de gols em campeonatos brasileiros, com 1,55 gol por partida. Todas essas conquistas e números dão um pouco da dimensão de Reinaldo para o clube. Porém, além disso, a idolatria que os torcedores têm com esse histórico jogador é maior do que qualquer outro nome que tenha atuado no Atlético Mineiro e, portanto, o primeiro lugar para ele é indiscutível.
E aí, massa, qual seria o seu top 10? Quem ficou de fora? Deixe sua opinião nos comentários. Forte abraço! Até o próximo vídeo. Deixa o like no vídeo e se inscreva e ative as notificações no nosso canal para receber as últimas notícias do nosso galão.